Meus amigos, é um grande prazer estar com vocês conversando aqui sobre rock and roll nesse nosso canal Discos do Maurão. E hoje eu peguei pra gente conversar aqui um pouquinho sobre o Kiss, Rock and Roll Over. Olha, o Kiss é uma das bandas mais queridas, não resta dúvida, de todo apreciador de rock. Todo mundo que vem dessa minha geração aí, começou a ouvir rock de anos 70, anos 80, enfim, ouve até hoje, se encantou com isso aqui, né? Uma das bandas mais queridas, não resta a menor dúvida. Esse disco aqui em particular que nós vamos conversar hoje é um descasso de rock and roll do Kiss. Durante muito tempo, eu conheci o Kiss nos anos 80, eu gostava muito daquela fase do Creatures of the Night, Lick It Up, enfim, Animalize, e eu dava mais ênfase para aquela época do que para essa época inicial do Kiss aqui. Mas é aqui que está toda a mágica da banda realmente, aquilo que encanta até hoje, são discos espetaculares. E o Rock and Roll Over é um disco do final de 1976, é praticamente um disco de 77, vamos dizer assim, do Kiss. Tá? É um disco que marca o retorno do Kiss para sua origem, para a sua batida rock and roll mesmo, aquele 4x4, aquela coisa redondinha, aquelas guitarras pesadas, aqueles solos legais do Kiss. Eles vinham de um sucesso avassalador, que colocou o Kiss na mídia, que colocou o Kiss na imprensa, que colocou o Kiss nas paradas de sucesso, que foi o Destroyer, o disco de 76, que é esse aqui, figurinha mais do que carimbada, todo mundo conhece o Destroyer, um disco espetacular, produzido pelo Bob Ezrin, mas devido ao sucesso do Kiss, desse disco aqui, a banda não acabou, porque no final, um pouquinho antes, na verdade, em 74, eles tinham o Alive, e o Alive, na verdade, era para ser o disco derradeiro do Kiss, né? Mas como ele deu certo, funcionou, a gravadora ainda apostou mais um pouco, colocando ali o Destroyer no mercado, que foi avassalador, né? O que eles menos acreditavam, na verdade, era na produção do Bob Ezrin, muito mais elaborada que a do Eddie Kramer, por exemplo, mas colocou o Kiss nas paradas de sucesso, principalmente com Betsy, um sucesso transatlântico da banda, né? Além de clássicos inesquecíveis da banda que estão ali no Destroyer, né? Mas voltando aqui ao Rock and Roll Over, esse nosso disco espetacular, o disco de rock and roll do Kiss. Aqui é o Kiss tocando mesmo, tá? Antes disso, a gente sabe que houveram participações de músicos de estúdio. Posterior a isso, muito mais participações de músicos de estúdio. Tem música do Kiss que o Kiss não toca, por incrível que pareça, né, só as vozes, enfim. Mas esse disco aqui é o Kiss tocando. O Kiss resolveu fazer um disco de volta às origens, que eles já tiveram fazendo um som mais trabalhado ali no Destroyer, e eles resolveram voltar às origens aqui com o Rock and Roll Over, produzido pelo Eddie Kramer. Então eles chamaram novamente, dispensaram o Bob Ezrin, chamaram novamente o Eddie Kramer para produzir o disco. Paul Stanley é um fã do Led Zeppelin e ele chamou o Eddie Kramer justamente, que já havia trabalhado com a banda no Alive, né, que é esse disco aqui, na minha opinião, um dos melhores discos ao vivo de todos os tempos, de todas as bandas. Esse disco aqui é espetacular mesmo, um disco apaixonante do Kiss. E o Eddie Kramer já havia trabalhado aqui com o Kiss aqui, né? O Eddie Kramer era produtor do Led Zeppelin, trabalhou com o Led Zeppelin, trabalhou com o Jimi Hendrix, inclusive, né? Ele produzia os discos do Hendrix. A gente vai virando a capa aqui, já vira de vários jeitos aqui, essa aqui é a frente dela, porque tanto faz, na verdade, que ela é circular. Mas o Eddie Kramer ele já havia trabalhado já com o Led Zeppelin, havia trabalhado com o Jimi Hendrix, enfim, era um cara carimbado nos estúdios ali de Nova York. E o Paul Stanley, fã da banda, resolveu chamar o Eddie Kramer, que já havia trabalhado na Live 1, para produzir esse disco aqui, buscando uma sonoridade mais rock and roll, buscando uma sonoridade mais próxima ao Led Zeppelin, que é o que o Kiss queria fazer, aquelas batidas pesadas, enfim, aquelas guitarras com coros. E para isso eles foram gravar esse disco praticamente ao vivo num teatro em Nova York. Então eles juntaram ali os equipamentos num palco, como se realmente eles fossem fazer um show. E fizeram um show e registraram o show aqui. Então um disco praticamente gravado ao vivo com poucos overdubs, tá? Que são aquelas gravações que depois eles pegam para acertar, né, os overdubs. Solo não ficou legal, vamos mudar aqui. Não, esse disco aqui é praticamente um disco ao vivo no estúdio do Kiss. Usaram várias técnicas aqui, o Eddie Kramer, para captar o som da banda ao vivo ali, aquela energia toda que o Kiss fazia nos seus shows. E conseguiram, sem dúvida, um disco marcante, um disco espetacular, um disco de rock and roll da banda mesmo, tá? Ele abre
A ordem aqui dos discos, das músicas, em vários discos do Kiss, ela está invertida. Eu não sei porquê até agora, já li biografia e tudo, não sei porque que ficava desse jeito. Talvez para chamar a atenção, para você ter mais trabalho para procurar. Mas enfim, eu vou pegar o CD aqui, que aí tem a ordem das músicas aqui, da maneira que ela é mesmo, né? Então vamos até colocar aqui o CDzinho. Eles são bonitos em CD, olha só que legal, né? Tem um grafismo bem bacana aqui, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a reedição aqui de CD. Então descobre com I Want To. I Want To, um clássico do Paul Stanley, um rock and roll de primeiríssima, e a gente já vê aquela batida pesada ali do Peter Criss, por incrível que pareça, ele está destruindo nesse disco, está tocando muito bem, né? Para aquilo que o disco pede, para aquilo que o disco dispõe dele. Enfim, mas I Want To começa com o Paul Stanley com aquele lirismo, com uma baladinha, depois se torna um rock and roll visceral, é muito bacana mesmo, né? Take Me segue na sequência também com rock and roll 4x4, aquela coisa que parece Rolling Stones, é muito bacana mesmo, né? Calling Dr. Love, essa música do Gene Simmons se tornou um clássico da banda, tocaram no Brasil em 83 quando eles vieram, Calling Dr. Love, por ser uma música de fácil execução, e eles depois passaram a trocar formações da banda, enfim, eles sempre tocavam Calling Dr. Love ao vivo. Eu acho um rock and roll muito bacana mesmo, um dos pontos altos do Gene Simmons. Depois vem com Ladies Room, também um 4x4 bacana do Gene Simmons também, né? E fecha o lado 1 com Baby Driver, com vocais do Peter Criss. Essa música Baby Driver ele já tinha antes do Kiss, da banda dele anterior, ele já tinha essa música Baby Driver, e ele resolveu colocar aqui com uma batida um pouquinho mais redonda aqui, desse rock and roll muito bacana, né? O disco abre o Love 2, lado 2, né? Love and Living, né? Depois vem Mr. Speed, Love and Living é muito legal, Gene Simmons de novo aqui, mandando ver bem naquilo que ele sabe fazer, aquele rock básico mesmo, rock and roll de primeira, né? Mr. Speed do Paul Stanley é uma música que ele fez durante os hotéis, durante os intervalos de turnê, né? E o Paul Stanley tinha fama ali, aliás como o Kiss todo, né? De ser pegador e tal. Então as mulheres chamavam de Mr. Speed porque ele pegava um monte de mulher, então tinha alta velocidade para pegar as mulheres. Ele fez essa música aqui, essas brincadeiras da banda, que são uma coisa que fazem a lenda do Kiss ser do jeito como eles são, né? O disco continua aqui, See You In Your Dreams, uma música muito bacana, que eles vieram tocar essa música posterior também, do Gene Simmons, muito bacana. Um dos pontos altos do show, do disco, que na verdade é um show esse disco, né? Vem aqui com Hard Luck Woman. Hard Luck Woman, do mesmo jeito que Beth se tornou um sucesso no disco anterior, um sucesso inesperado no disco anterior, no Destroyer, com vocais do Peter Criss, ele insistiu para que ele cantasse Hard Luck Woman nesse disco aqui. A música, ela é do Paul Stanley. Paul Stanley compôs essa música para o Rod Stewart, como fosse uma continuação de Maggie May. Se você escutar essa música, você vai ver que ela cabe perfeitamente na voz do Rod Stewart, mas ele não deu muita atenção. Não quis nem saber, na verdade, né, de Hard Luck Woman. E o Paul Stanley quis gravar a música no disco, mas o Peter Criss falou, não, encheu a paciência dos caras querendo cantar essa música. Ele falou que a música cabia bem na voz dele, e deixaram, e ficou legal. O Ed Kramer falou, bom, bacana, vamos lançar com o Peter no vocal, e a música se tornou espetacular, um som muito bacana, Hard Luck Woman, parece realmente Rod Stewart. Eu acho que se ele tivesse pego essa música para gravar, ele teria explodido com a música, e o Kiss não deixou de explodir, né? Tanto que esse foi o primeiro disco de platina do Kiss, um disco que vendeu 1 milhão de cópias. Pô, a gente tá falando em 1976, 77, uma época que o vinil explodia de vender, os caras venderam 1 milhão de cópias, uma banda de rock que tava praticamente uma banda caricata, né, que ninguém dava muita bola pro Kiss, e o Kiss explodiu com 1 milhão de cópias vendidas do Rock and Roll Over. E o disco fecha com talvez o ponto mais alto aqui, o ponto rock and roll clássico do disco aqui, que é Making Love. Como a gente já falou antes, o Paul Stanley era um grande fã de Led Zeppelin, e ele compôs Making Love como sendo uma continuação de Walla Lotta Love, música do Led Zeppelin 2. Se você escutar Making Love, coloca aí para escutar, você vai ver o riff no começo. Ele é praticamente o mesmo riff de Walla Lotta Love, só que algumas notas invertidas. Não é que ele imitou, não é? Ele quis realmente fazer uma continuação de Walla Lotta Love, uma homenagem ao Led Zeppelin. Ele fez a Making Love aqui
como sendo realmente uma continuação do clássico do Led Zeppelin. Olha, o disco é espetacular, um disco de rock and roll do Kiss, né? Uma das bandas mais queridas é caricata, a gente sabe disso, tem muita lenda, tem muita história sobre o Kiss, uma das bandas mais queridas pro pessoal da minha geração aí, enfim, mas é um disco realmente marcante. Eu lembro a primeira vez que eu escutei esse disco aqui, em meados de 83, 84, na casa de uma prima, eu pedi para ela, pô, coloca aqui e tal. Eu chegava na casa das pessoas e a primeira coisa que eu gostava, já metia o olho ali onde estava a vitrola, eu falava, posso olhar teus discos e tal, e ficava ali fuçando, moleque chato, pentelho, mas era o meu gosto, não tem, até hoje continua sendo a mesma coisa, né? E eu lembro que ela colocou ali, e eu chapei ali com a One Two logo de cara, eu falei, caramba, olha que som, meu, isso aqui é demais, né? E ficou até hoje, um dos discos maravilhosos. Eu até, durante muito tempo, deixei pra lá esse disco e tal, só queria aqueles discos mais populares do Kiss, mas esse é um disco de rock and roll da banda, um disco legal, um disco marcante, um disco show do Kiss, tá? Contracapa não diz nada mais do que a capa, ela não é nada mais do que a posição invertida aqui, né, de em cima os Paul Stanley ficarem embaixo aqui e o Peter Criss e o Ace Frehley ficarem em cima. Detalhe com o Ace Frehley, ele não tem nada nesse disco aqui de composição dele, tá? Ele nem abre a boca nesse disco também. Em composição ele toca, olha, eu tô com a capa invertida de novo. Em compensação ele toca muito, ele destrói na guitarra nesse disco aqui, né? Ele se deu muito bem, aqui nessa fase ficou bem distinta aquela coisa. Gene Simmons e Paul Stanley eram um time, Ace Frehley e Peter Criss eram outro time, né? Ace Frehley e Peter Criss foram que forçaram um pouquinho a barra para eles voltarem a trabalhar com o Ed Kramer, porque eles ficavam mais à vontade, o Ed Kramer deixava eles mais soltos, não era nada rígido, ao passo que o Bob Ezrin tinha aquela coisa praticamente ali militar, ali com a banda, da banda seguir tudo na risca, tudo certinho, tudo com metrônomo, e o Ace Frehley e o Peter Criss não se deram muito bem com esse padrão de gravação, né? A gente sabe que o Bob Ezrin voltou depois a trabalhar com a banda no The Elder e voltou a trabalhar com a banda no Revenge. Dois discos também que merecem a gente bater um papo aqui mais pra frente, tá? Mas eu queria deixar hoje aqui, registrado aqui, esse disco de rock and roll do Kiss, fantástico rock and roll over de primeiraça, tá? Essa capa aqui é o mesmo desenhista que voltou a trabalhar com o Kiss. Eu não levantei o nome dele aqui, mas depois eu posso colocar aí nos comentários. Ele voltou a trabalhar com o Kiss ultimamente nos anos 2000 aí, na capa do Sonic Boom. E o Anthrax também procurou eles também, esse desenhista, para fazer a capa dos seus últimos discos também, espetacular. Uma homenagem ao Rock and Roll Over, que é um disco muito querido aí pela essa grande nação roqueira aí que comanda o planeta, né? Então, meus amigos, em CD, né? CD, tá o CDzinho aqui, a edição remasterizada, muito bonitinha, tem um texto aqui explicando algumas coisas aqui sobre a ocasião da gravação do disco, tá? Fica aqui a capinha, tá? Atrás é a mesma coisa, né? O grafismo aqui, como eu já mostrei, é muito bonito mesmo dessa edição remaster aqui, um colorido bem legal. Fica tipo essa serra aqui do Rock and Roll Over, né? Aqui você vê que o logotipo do Kiss, ó, é o logotipo padrão do Kiss, como ele foi lançado na época. Esse aqui, você pode reparar que o SS está diferente aqui, né? Algumas edições europeias, essa aqui é uma edição nacional. Inclusive, a gente vai falar sobre o selo aqui, né? Tá aqui o disco aqui, zeradinho, bonitão, né? Selo da Casablanca Records. Casablanca, o Kiss foi a primeira banda de rock a trabalhar com a Casablanca, que era uma gravadora que trabalhava com discos de disco music, de Motown, enfim, desses ritmos mais blacks, na verdade, né? E eles lançaram o Kiss como a primeira banda de rock and roll, como um acerto aí de uma aposta e um acerto de sucesso, sem dúvida, né? Então, essa aqui é uma edição nacional, mas ela é baseada na edição europeia do Kiss, onde alguns países trocavam o SS da banda, né? Cadê o SS? Tá aqui, ó. Olha lá. Troca desse jeito para esse jeito aqui, ó. Né? Porque esse SS aqui, em alguns países, tinha ligação, eles achavam que tinha a ver com o símbolo da suástica e tudo, então edições europeias às vezes vêm com esse SS aqui ao invés deste SS aqui. Uma grande besteira, enfim, né? Um logotipo que não tem nada a ver com isso, logotipo feito pelo Ace Frehley, na verdade, que era um desenhista bacana também, foi ele que fez esse logotipo, esse aqui, né? O logotipo oficial do Kiss, enfim. E fica aqui
a minha dica para que vocês curtam mais um disco de rock and roll nesse nosso bate-papo aqui. Para mim é muito prazeroso a gente conversar sobre rock, para mim é muito prazeroso a gente mexer nos discos, enfim. E o Kiss não podia deixar de passar como uma das bandas mais queridas pela nação roqueira, tá bom? Fica aqui minha dica, Kiss, Rock and Roll Over. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a banda, eu recomendo esse livro aqui, ó. É uma biografia muito bacana mesmo, chama Kiss, Por Trás da Máscara, tá? Quem escreveu foram dois jornalistas, David Leaf e Ken Sharp. Tem uma biografia, depois tem disco por disco, a banda comentando, faixa por faixa, muito bacana, muito legal, se encontra aí em sebos online, sebos presenciais. A gente não vê a hora de poder voltar para a loja de disco, para fuçar, para ir sebo, para fuçar, né, livraria. Eu sou apaixonado por isso aqui, por disco, por livro, enfim. História em quadrinho, quem me conhece sabe que eu gosto de trailer, não tem jeito mesmo, tá bom? Então fica aqui a minha dica, Kiss Rock and Roll Over, não deixa de escutar Rock and Roll, uma festa de rock and roll do Kiss, tá bom? Um grande abraço para você, a gente volta em breve para conversar mais sobre rock and roll, valeu!